Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você disse algo durante o intervalo, Dr. Gray, e nós recebemos algumas cartas e e-mails de uma Assembleia de Deus perguntando se podemos colocar cinza na cabeça na quarta-feira de cinzas. E olha, isso é ridículo. E eu me pergunto como é que as pessoas que supostamente são pentecostais e fundamentalistas em relação à palavra de Deus, como podem perguntar algo desse tipo? Não tem nada na Bíblia sobre isso. Não, vai de acordo com o que o irmão Lawson está dizendo. É um tipo de atitude religiosa. Mas deixa eu te falar algo sobre as obras. As obras chamam a atenção da carne, entendeu? Chamam muito a atenção, porque ministra ou fala do nosso ego. Olha o que eu fiz, entendeu? Ah, orei mais que você, eu jejuei mais do que você. Nós não falamos isso, mas está em nossa cabeça e por aí vai. E é por isso que Deus não pode usar dessa maneira. Não dá certo quando dependemos disso. E eu sei que por anos tentei orar para vencer sempre. E então eu passava 1 hora ou 2 horas por dia e não estou falando da boca para fora. Realmente eu buscava a Deus, levantava 1, 2 horas da manhã e clamava a Deus, pelo menos por 1 hora, porque eu sentia que eu tinha que fazer aquilo e aquilo me trazia vitória. Aquilo me abençoava grandemente. Se você acha que estou falando mal da oração ou achando que a oração não faz nada, eu não estou explicando bem ou você está acreditando em algo errado. Pois todo cristão deve ter uma vida de oração. Todo cristão deve ter. Eu tenho uma vida de oração melhor hoje do que já tive antes, porque está construída em uma fundação diferente agora do que era na época. E eu pensava, se eu orar muito, e o Senhor me abençoava quando eu buscava a face dele. Mas Deus me abençoava, ele fazia isso e aquilo por mim, e às vezes, só Deus sabe quantas vezes eu estava chorando muito e dizendo: o Senhor está me ungindo para alcançar metade do mundo, mas por que o Senhor não me ajuda a viver uma vida vitoriosa? E é porque eu estava fazendo da maneira errada. E creio que muitos cristãos pentecostais são salvos, cheios com o Espírito Santo, depois eles acreditam que o Espírito Santo vai operar automaticamente na vida deles e vão poder obedecer o que Deus manda eles fazer. Ler a Bíblia, vá para a igreja, dar dinheiro, né, no ministério e por aí vai. Mas sem entender que você precisa de fé na cruz para que o Espírito Santo opere em nossa vida e em nossos corações. Ele não trabalha automaticamente. Creio que muitos cristãos que realmente amam o Senhor é como você fazia, talvez sem enfatizar a oração, mas outra coisa, como as disciplinas. Sim, essa é a disciplina e é o que bons homens e mulheres aprenderam a fazer em relação à vitória sobre o pecado, a obediência à disciplina. A primeira disciplina que temos que obedecer é a disciplina da fé. O resto é negado se deixarmos de lado a obediência da fé. Enoque teve esse testemunho que obedeceu a Deus. Esse era o testemunho e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não que é difícil, não, é algo impossível. Deus se agrada. Olha, Deus não estava feliz com minha vida de oração antigamente. Eu tinha uma fundação errada para aquilo. E ainda que a oração seja algo que todo cristão deva se envolver nela, o que agrada a ele é fé no que Jesus Cristo fez no Calvário. Me perdoe, mas vou te contradizer por um segundo. Ele estava feliz com sua vida de oração, como está feliz com a vida de oração de todo mundo, porque Deus deixou o Filho dele morrer para que possamos dizer:
em nome de Jesus e entrar na presença dele. Ele não está feliz quando nossa fé sai dele e o que ele fez em Cristo para a nossa vida de oração. Então, nas Escrituras, os publicanos oravam e os fariseus oravam, e o Senhor deixou bem claro que a oração por si só não é algo apropriado. Podemos orar errado. Olha, estamos falando da fé, e é disso que estamos falando, da fé na coisa correta. O chamado daqueles que viveram a reforma era o quê? O justo viverá pela fé. Pegamos essa palavra e interpretamos assim: o justo será salvo pela fé. Não é o que diz ali. Diz viver, a palavra viver é uma vida todo dia. Então, chamados para obedecer para a disciplina da fé. O justo, aquele que foi justificado, aquele que Deus declarou legalmente inocente, vive todos os dias como ele deve viver, experimentar vida abundante, a vida de Deus, provisão de Deus, as alianças de Deus pela fé. Fé no quê? Fé no que Cristo fez para nos dar uma aliança eterna que jamais será quebrada e nos traz todos os benefícios. Nossa fé está nisso. Quando praticamos a disciplina da fé primeiro, e além disso, fazemos a disciplina da oração, a disciplina do jejum e a disciplina de ir à igreja, a disciplina de seja como for. Agora estamos construindo na fundação correta, mas sempre temos que voltar para a disciplina da fé. Fé em Cristo e no que Ele fez por nós. Coloque na tela para mim, por favor. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é a fonte de tudo que recebemos de Deus. É isso, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Olhe para isso. Segundo lugar, a cruz é o meio pelo qual todas as bênçãos são dadas. É isso que abre a porta. A cruz é o meio. Em terceiro lugar, o objeto de nossa fé deve ser Cristo e a cruz. Em quarto lugar, o Espírito Santo vai nos ajudar quando isso é feito. Agora, coloque aquele que o Lauren criou, se você puder colocar na tela, por favor. A primeira coisa com isso, Lauren, é o quê? Isso aqui é muito bom, ó. O foco, que é o que você está dizendo, o foco deve ser Jesus Cristo. E é a mesma coisa do outro, mas acho que é um pouco mais fácil de entender. O objeto da fé deve ser a cruz de Cristo. Em terceiro lugar, a fonte de poder, então, passa a ser o Espírito Santo. Os resultados são a vitória. Agora, o da parte de baixo é onde a maioria dos cristãos se encontram. O foco está nas obras. O objeto da fé é a performance. Entendeu? E a fonte de poder, então, é você mesmo. O resultado é a falha. E é aí que está a maioria da igreja, até pessoas que amam a Deus. Eu vou repetir. O foco ali são as obras. E não dá certo. O objeto da fé é a performance. E quão bem fazemos essas coisas? Em terceiro lugar, a fonte de poder é você mesmo. E, amigo, você já está detonado antes de começar. O resultado é a falha. Falha, falha. Vamos voltar ao primeiro. O foco é Jesus Cristo. A mesma coisa que falamos, todas as bênçãos vêm de Cristo. O objeto da fé é a cruz de Cristo. A fonte de poder, então, é o Espírito Santo. Os resultados, vitória. Isso eu amo. Glória a Deus. Essa aí é a chave. Irmão Swagger, acho que todos nós já vimos aquele sinalzinho que diz a oração muda as coisas. Mas sabe qual é o problema? Até quem é budista ora, e até os muçulmanos oram. Já vi milhares deles orando em direção de Meca. Não é a oração que muda as coisas, mas na vida do cristão estamos pensando, quanto mais eu oro, mais vou mudar as coisas. Mas isso não é bem verdade. A oração focada em Cristo, com o coração puro e com um amor que não é abalado, na presença de Jesus Cristo, como você falou, na cruz, sendo disciplinado, não por suas próprias obras, mas por Jesus, te impactando e te dizendo que é assim que você deve caminhar, então sua oração será efetiva. A oração é uma peça vital de nosso relacionamento com Deus. O estudo bíblico é vital
e podemos falar das disciplinas. Não tem como viver uma experiência cristã apropriada sem abraçar as doutrinas das disciplinas, a consagração. Mas temos que tomar cuidado para não transformar nossas disciplinas em nossa fonte de vitória. Quando fazemos isso, fazemos obras mortas. Como falei mais cedo, foi naquilo que o homem rico confiava, em seu dinheiro. É o que o bêbado deseja. Nós colocamos nossa fé e dependência na coisa errada, e as disciplinas se tornam nosso álcool, nosso dinheiro, e não vemos que estamos violando aquilo que Deus quis. Temos pouco tempo, mas, irmão Swagger, enfatize e explique a passagem que diz: eu morro diariamente. Eu acho que Paulo está se referindo à carne ali. Como que isso está acontecendo? Ele diz: eu não quero me gloriar senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, na qual fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Isso é Gálatas 6,14. E ele deu todo louvor e glória para o Senhor que pagou o preço na cruz do Calvário. É disso que você está falando? Diariamente, diz que você tem que ir até Jesus. Ele fala de ser crucificado com Cristo. Ele disse que aquele que quer vir após mim deve negar a si mesmo. Isso não é ceticismo. Quer dizer negar a carne. E você deve tomar a cruz diariamente e segui-lo. É isso que você está dizendo. É disso que estamos falando, não é mesmo? Uma caminhada diária com Cristo, uma vida santificada e está conectada com a cruz nesses versículos que você mencionou. O nosso tempo acabou, infelizmente. Olha, o Dr. Gray, eu tenho sempre que te cortar, não é mesmo? Olha, obrigado por estar conosco hoje. Diga a outros, por favor, sobre o estudo na palavra, e acho que falamos algumas coisas que precisávamos ouvir. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a